Olá, oitavo ano, saudades de todos. Sejam bem-vindos à revisão de Geografia dos conteúdos do primeiro bimestre. Pessoal, na avaliação de vocês eu tentei organizar por capítulo, então tem questões do capítulo 1, daí vão ter as questões do capítulo 2, as questões do capítulo 3 e questões do capítulo 4. Então vocês vão procurando lá as informações, tá? Para que vocês possam fazer a avaliação. Eu vou até deixei aqui a avaliação de vocês aberta, tá? Para que eu possa ir dando uma olhadinha ali enquanto eu vou falando com vocês, para não esquecer de falar sobre nenhum dos conteúdos que devem constar nessa revisão para que vocês consigam fazer a avaliação. Então, lá no começo do livro de vocês, uma das coisas que falava era sobre o século XX. Então, quais foram os eventos, né, que fizeram parte aí do século XX? Nós tivemos alguns eventos bem complicados. Para começar, lá em nas duas primeiras décadas, né, já na segunda década, a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial ela termina no ano de 1918. Esse conflito movimentou muito a Europa, teve uma série de coisas que acabaram influenciando aí no nosso planeta. Os Estados Unidos ele começa a aparecer com uma potência durante esse período. Então, foi um dos eventos que ocorreu, né, durante aí o século XX. Depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, a gente teve um outro evento que foi muito importante, que foi a crise de 29. A crise de 1929, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, ela acabou trazendo uma série de consequências. Por quê? Porque os países entraram em crise e países como o Brasil, por exemplo, se obrigaram a começar um processo de industrialização tardia, que ainda não havia ocorrido aqui. Então nós deixamos de ser um país que era somente agrário, dependia muito da agricultura e da pecuária e não tinha indústria, a gente comprava tudo de fora. E a partir de 1929, como ninguém mais comprava nada aqui do Brasil por conta da crise, nós nos obrigamos, né, a passar pelo processo de industrialização. Também, ainda no século XX, nós temos a Segunda Guerra Mundial, que vai até 1945. A Segunda Guerra Mundial, ela foi um divisor de águas, né, dentro da nossa história e dentro da nossa geografia, da geopolítica. Por quê? Porque a gente tem, né, uma situação onde os países que estão, né, lutando, eles têm alguns propósitos que são diferentes. Existem repúblicas, né, algumas nações ali que estão muito envolvidas, né, no capitalismo e outras nações que estão de mal com o mundo, que é o caso da Alemanha. Né? A gente tinha então a Alemanha, a Itália e o Japão contra, né, os Estados Unidos, contra a França, contra a Inglaterra, contra a Rússia no final. Então tudo isso, né, cogitou numa guerra sem algo que não existe até hoje, algo parecido, né, acontecendo no mundo, né, porque eram muitas nações envolvidas. Até o Brasil foi para lá, né? Os brasileiros, eles, se alguém tiver a oportunidade de fazer uma visita no Museu do Expedicionário, tem muita coisa legal lá, conta muita história e, inclusive, na Segunda Guerra Mundial foi muito importante para o processo de industrialização brasileira, né? Porque essas empresas, né, que vieram para cá, logo após a Segunda Guerra Mundial para se instalar aqui, algumas delas foram justamente por acordos de participação. Então, o Brasil apoiou, né, os Estados Unidos dentro da Segunda Guerra Mundial e, em troca, eles mandaram algumas empresas aqui para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial para melhorar aí esse processo de industrialização. Mas assim, o foco da aula nem é a gente focar nas guerras, eu só estou dando para vocês saberem o que aconteceu no século XX, que foram eventos que a gente não deve esquecer. Outra coisa é a Guerra Fria. Então, terminada a Segunda Guerra Mundial, a gente teve duas situações bem complicadas, tá? Primeiro que os Estados Unidos, ele vai se firmar como grande potência mundial. Então, ele se torna o poderoso. Mas a Rússia, eu costumo dizer que a Rússia é um urso destemido, é um urso que não tem medo. Né? Eles são gelados e eles não estão nem aí. Ah, se vai ter bomba nuclear, o que, que vai ter, se vai ameaçar, não. E a Rússia, né, pós Segunda Guerra Mundial, eles estavam tentando cada vez mais colocar, né, uma política de socialismo.
Mas eles não queriam somente ele ser socialista, somente a Rússia socialista. Eles queriam envolver para que outros países tornassem-se socialistas também. Mas os Estados Unidos capitalistas, obviamente, não viam vantagem nisso. Por quê? Porque países socialistas não negociam direito com o resto do mundo, não geram muita lucratividade. Né? Por quê? Porque em países socialistas o que a gente tem é um monte de estatal, tudo é do Estado. Então você não pode produzir com o capitalismo dentro de um país que é socialista. E os Estados Unidos não estavam felizes com isso, e a Rússia estava. E aí, pessoal, o que aconteceu? Durante muito tempo, né, a Guerra Fria ela gerou um estado de tensão mundial. Por quê? Porque os países em que a Rússia queria que permanecessem socialistas, ela apoiava. E os Estados Unidos permanecia apoiando os países que eram capitalistas. Tanto é que a gente tem, não vou entrar nesse mérito, né, mas até o período que a gente tem aqui, né, do governo militar no Brasil, ele está muito relacionado a isso, e foi muito motivado pelos Estados Unidos, né, justamente pelo receio que se havia, né, do Brasil tomar o mesmo rumo aí de Cuba, por exemplo, né, que tornou-se socialista. Mas o socialismo ele é tão ruim, desculpa a palavra, em minha opinião franca, expressa e sincera, né, que ele não deu certo em lugar nenhum. Tanto que a Rússia, em 1991, quando acaba a Guerra Fria, quando a gente tem a queda do Muro de Berlim, que dividia então as Alemanhas, e a Alemanha é unificada novamente, tornando-se um único país novamente, né, foi um único governo. E detalhe, todo mundo queria ser capitalista lá na Alemanha, a população não era nada feliz quando existia o socialismo lá. E aí, pessoal, quando isso acontece, né, quando se rompe ali, quando derruba o Muro de Berlim, o capitalismo vence e até mesmo a Rússia, ela abre as portas, ela não deixa, né, de ter alguns preceitos de socialismo dentro do governo. Mas como a população estava muito insatisfeita, a condição do país perante as outras economias mundiais estava muito ruim e a situação estava ficando crítica, eles abrem as portas para o capitalismo novamente. Viva o capitalismo venceu. Vamos lá. O próximo que eu tenho aqui, que eu preciso falar com vocês, é sobre as revoluções industriais. Revolução industrial nós tivemos 3. A primeira delas, a primeira revolução industrial, ela começa lá na Inglaterra, onde nós temos como principal fonte de energia o carvão, né? E as tecelagens eram os principais, eles utilizavam muito ferro, né, para a produção de alguns materiais, e as tecelagens eram o que havia de mais espetacular durante esse período, tá? E as grandes invenções foram, né, justamente a máquina a vapor. Isso foi da primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, ela ocorre no século XVIII, com a descoberta do quê? Do petróleo. Então, o petróleo é descoberto, começa a ser utilizado e ao invés de utilizar aço, ao invés de utilizar ferro, eles passam a utilizar o aço, né? Então o aço é muito mais resistente, é muito mais fácil de utilizar do que o ferro. E nesse período a gente teve da segunda Revolução Industrial, onde ela aconteceu? Aconteceu também na Europa, né? Então a gente tem os Estados Unidos envolvidos aqui na América e na Europa temos a Inglaterra, a França e a Itália, tá? E a Alemanha também. E já a terceira Revolução Industrial, que é muito mais recente, ela ocorre durante o final do século XX. Ela também é chamada de Revolução Técnico-Científica. Por quê? Porque ela tem muito a ver, né, com o mundo que nós vivemos hoje, com esse mundo tecnológico, as grandes invenções. Quais são as energias? Muitas, mas a maior descoberta delas é a energia atômica, tá? Então, essas ainda continua se utilizando muito petróleo, ainda se utiliza muito carvão, utiliza-se gás, né? Mas hoje a gente tem outras formas de energia. A gente já tem energia elétrica, energia eólica, energia atômica, energia geotérmica. Então, o que não faltam hoje em dia são formas, né, de utilização de energia que são diferentes umas das outras. Pessoal, todas as revoluções industriais são muito importantes, tá? Que vocês saibam que elas existiram. Pode haver uma quarta revolução industrial? Pode, na verdade já se fala um pouco sobre isso, né? Mas esse é um assunto para quando a gente voltar para as aulas. Pessoal, o que nós temos também, falando sobre
o nosso planeta ainda, né, e como a gente pode regionalizar, como a gente pode dividir, e que nós falamos lá no primeiro bimestre, são as formas de regionalização. Esse mapa que está atrás de mim não deixa de ser uma forma de regionalizar. Então nós temos ali um mapa mundi e ele está dividido em continentes. Os continentes não deixam de ser regionalizações. Então a gente pega ali as porções territoriais de terra do nosso planeta que estão mais isoladas umas das outras e dividimos em continentes. No caso da Europa e da Ásia, elas estão numa única grande placa tectônica, né? Mas iria ficar muito grande, então eles dividiram, né? E essa divisão ela é feita naturalmente pelos montes Urais, que são uma cadeia montanhosa que existe ali na parte leste da Europa. A regionalização ela não é feita somente através dessa forma, ela também pode ser feita a partir da posição financeira dos países. Então a gente tem lá países desenvolvidos, que são os países ricos, países subdesenvolvidos, que são os intermediários, e também os mais pobres. Por que eu digo para vocês que são intermediários e mais pobres? Porque a gente tem no meio do desenvolvido e do subdesenvolvido os emergentes, que são aqueles que estão saindo ali dos mais pobres. Mas se a gente tivesse que colocá-los dentro de uma categoria de desenvolvido ou subdesenvolvidos, eles ficariam como subdesenvolvidos, que são os mais pobrezinhos também, tá bom? Outra forma que nós temos é em relação ao período da Guerra Fria. Então, países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Os países de primeiro mundo eram os países que apoiavam os Estados Unidos no capitalismo, os países de segundo mundo eram os países que apoiavam a URSS no socialismo. E os países de terceiro mundo eram os pobres que não apoiavam ninguém. Então, também é uma forma de regionalizar. Eu falei de BRICS anteriormente. BRICS nada mais é do que uma sigla que foi criada para os países que são considerados emergentes. Esses países são B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul. Mas, professora, a África do Sul é com A. Por que é que está com S? Porque é South American ou South American, né? É colocado em inglês, então por isso que ele faz parte do BRICS, porque senão ia ficar BRICA, ia ficar muito estranho, né? BRICS fica um pouquinho mais bonitinho. Lá na avaliação de vocês, tá? Eu coloquei alguma coisinha lá sobre IDH, que são os índices que vão identificar a condição socioeconômica dos países, se eles são pobres, se são ricos, né? E para que vocês saibam qual é o IDH de um determinado local, é necessário verificar a educação, então qual que é o nível de escolaridade da população, a saúde, ou seja, a longevidade, quanto que essas pessoas têm vivido, e também é necessário verificar a renda, o quanto essas pessoas ganham, então o quanto elas conseguem gastar. Esses três dados vão formar o índice de desenvolvimento humano de um determinado país. Por quê? Porque se a pessoa ganha bem, obviamente que ela vai estudar mais e obviamente que ela vai ter mais saúde. Quanto mais pobre, quanto menor a renda, mais os outros índices estão comprometidos. Então é impossível a gente encontrar, né? Claro que existe, mas em nações que são muito ricas, é praticamente nulo o número de pessoas que não são alfabetizadas, que não têm conhecimento, que não vão à escola, né? Visto que hoje isso é algo muito normal e necessário, né? A questão de estudar. Mas, né, nos países que são mais pobres, isso é muito raro. Então, por isso que são esses três índices que são analisados lá, tá bom? Também falamos um pouco sobre as cidades, né? Então, as cidades, elas vão ser feitas de que forma? Elas são um aglomerado de população e essas cidades, elas têm algumas características, né? Então, as principais cidades que ficam mais centralizadas, elas são chamadas de metrópoles. E ao redor dessas metrópoles, a gente tem uma quantidade maior de outras cidades que vão, né, crescendo, né, nas proximidades. Quando uma cidade ela emenda, né, na outra, no número de construções, quando a gente não consegue mais perceber onde uma começa e a outra termina, nós damos o nome de conurbação, tá? As metrópoles, elas podem ser locais, quando elas têm influência daquele local,
Podem ser nacionais, quando tem influência dentro de um país, ou podem ser mundiais, quando elas têm uma influência mundial, tá? Todo esse conteúdo, pessoal, tá lá no livro de vocês. Então, eu gostaria que vocês fizessem realmente uma leitura, procurassem as informações lá no livro, e aquilo que vocês não encontrarem, vão fazendo anotações, para que no dia que a gente faça a nossa transmissão, a nossa reunião, vocês já tenham anotadinhos ali, né, quais são as dúvidas de vocês, o que vocês querem falar, o que vocês querem perguntar, tá bom? Bom, por hoje é isso, né? Eu tentei ser o mais breve possível para que vocês consigam fazer a avaliação com o auxílio dessa revisão, mas todo o conteúdo tá lá no livro de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, tô morrendo de saudade de vocês.